Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos Algo a Mais. Hoje vamos falar de Pueblo, mais um grande jogo da dupla Kramer e Kisling. No jogo, cada jogador faz parte de uma equipe de construção que vai estar construindo aqui um grande prédio, né? Sendo que esse grande prédio é a moradia desse povo indígena. E aí tem um guardião, o chefe, que vai estar sempre de olho para ver se você está construindo certinho. Se você construir fora do padrão, ele faz uma notificação, né? E quem tiver mais notificações é o grande perdedor. No final do jogo, quem tiver menos notificações, quem tiver menos pontos aqui, é o vencedor do jogo, né? Cada jogador tem um número de peças aí equivalentes, dependendo do número de jogadores. Para 2 jogadores, cada jogador vai ter aí esse conjunto de peças, sendo que você tem peças da sua cor específica e peças brancas de cor neutra, né? Então, todos os jogadores vão ter peças quantidades iguais de peças para colocar no tabuleiro. Para 3 jogadores, para 4 jogadores, são quantidades diferentes, mas ainda assim mantendo esse padrão de você ter sempre cores, peças da sua cor e peças de cor neutra, né? No início do jogo, cada jogador assenta, né, coloca uma peça no tabuleiro, de modo que a peça não fique com um balanço, né, que é chamado na arquitetura, na engenharia, que é a peça flutuante, né, um pedaço da peça sem tocar no solo. Então você coloca a peça inteira, né, no chão, vamos dizer assim, no piso. Outro jogador também, né? E o jogo tem uma mecânica elegantíssima, que você coloca a sua peça e anda com o chefe. O outro jogador coloca a sua peça e anda com o chefe. No início do jogo, os jogadores vão simplesmente colocar suas peças, né, do jeito que acharem que fica melhor. Você tem que colocar em contato com outra peça de alguma maneira. Você não pode colocar em lugares isolados, né? Então, um jogador colocou a peça, o outro foi lá e colocou a peça aqui do lado. Pronto. Assim começa o jogo, né? E aí, o jogador vai desfazer esse cubo. Então, colocou a peça, anda com o chefe. Colocou a peça, anda com o chefe. Se ele não tem peça para colocar, ele desfaz o cubo. E aí ele tem uma peça branca, né, que é neutro, e uma peça da sua cor. E ele decide qual peça ele vai colocar. Então, o jogador vai colocar essa peça azul dele aqui. Vai colocar do lado de cá, por exemplo. Colocou aqui. E vai andar com o chefe. Ele pode andar de 1 a 4 espaços, né? Então ele vai escolher andar um espaço. Pronto, acabou. O segundo jogador também vai destruir isso aqui. Ele vai colocar a sua peça, vai colocar aqui assim, por exemplo, e também vai andar com o chefe de 1 a 4, né? Então vai andar 1, 2, 3, 4. O chefe vai olhar para a construção e vai ver quais cores ele está vendo. O que ele estiver vendo de cor, ele faz a anotação e você vai andar aqui na trilha. Nesse caso, ele está olhando e está vendo, no primeiro andar tem uma peça azul, no segundo andar tem uma peça azul. No primeiro andar, perde 1 ponto. No segundo andar, perde 2 pontos. No terceiro andar, perde 3 e assim por diante. Então, nesse caso, ele olhou, viu no primeiro andar uma peça azul, viu no segundo andar uma peça azul, então o azul perdeu aqui 3 pontos. 1, 2 e 3. Né? E aí você vai marcando aqui nesse grid ao redor do tabuleiro, certo? É a vez dele. Ele vai proteger essa peça dele aqui, né? Não vai conseguir proteger tudo, mas consegue, né? E vai fazer o chefe andar um espaço. O outro jogador ele tem que colocar essa peça branca. Ele não pode destruir um cubo, porque os jogadores, se pudessem, eles de repente colocariam mais peças da sua cor ou mais peças neutras primeiro, né? Então você vai obrigado a colocar a peça que está sobrando, né? Somente quando você não tem peça livre é que você desfaz o cubo, né? Então ele vai colocar essa peça aqui e vai começar a proteger esse lado de cá das construções dele, né? E vai fazer o chefe andar. 1, 2, 3 e 4. Se por acaso o chefe parar num desses cantos que tem no jogo, vamos dizer, ele falou 3, ao invés de olhar para a construção no piso térreo, né, no andar térreo, ele olha de cima. E aí ele vai ver quantas peças estão à mostra. Então aqui no azul teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. O azul perderia 6 pontos, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o laranja perderia 4, né? Então 1, 2, 3 e 4. E assim o jogo continua. Cada vez um jogador faz o seu movimento e o elegante, né? Você simplesmente coloca a sua peça no tabuleiro e anda com o chefe. Simples assim. Elegantíssimo. E o final do jogo acontece quando todos os jogadores colocaram todas as suas peças. Se esse jogador começou, vai acabar nesse jogador aqui. Os jogadores colocaram suas peças e aí a gente vai ver.
vamos marcar o lugar onde o chefe parou, vamos supor que ele acabou aqui, né, depois da última jogada, e aí a gente marca o lugar, e o chefe vai fazer então mais uma volta completa, anotando todos os pontos que ele está vendo, né? Então a obra está feita, o chefe vai fazer os apontamentos de tudo que está errado, ou seja, das cores que estão aparecendo e não deveriam aparecer, né? No final do jogo, quem tem mais anotações, quem tem mais pontos, vai perder o jogo, né? Quem tem menos pontos, menos anotações, é o vencedor aí dessa intrincada engenharia, vamos dizer assim, né? O nosso Algo a Mais fala justamente de Pueblo, né? Pueblo é o nome que se dá aos indígenas que ficam ali, os povos indígenas que ocuparam aí o sudoeste americano, né? Região do Novo México, então principalmente as cidades de Taos, Albuquerque, Santa Fé. Esses povos, eles realmente construíam suas casas nesse modelo, né? Chamadas casas de adobe. Adobe é uma espécie de uma mistura de barro com folhas, onde ele cozinha isso e faz um grande tijolo para fazer essas construções. Esse barro, esse tijolo, além de ser um isolante térmico muito bom, ou seja, dava uma amenizada na temperatura, essa região é uma região de deserto, além disso você tem uma padronagem de cor, né? Todos os tijolos são da mesma cor, do mesmo barro. Por isso que aqui no jogo o chefe pune quando você tem cores diferentes, né? Então, quando eu for postar as fotos, eu vou postar as fotos das casas de adobe e elas mantêm isso aqui. As casas têm poucas portas, você entra pela casa pelo telhado, e geralmente o telhado de uma casa dá suporte para a continuação da casa. Então você entra pelo telhado porque é ali que vai ter a ventilação. Um pé direito alto vai ventilar muito mais, vai ser mais fácil de suportar o calor, né? Em Taos, que é uma das cidades que temos essas construções aqui, você tem aí cerca de 2.000 indígenas que moram ali ainda, mas já descaracterizaram muito esse tipo de construção, né? 150 pessoas apenas ainda moram nisso, porque nessa estrutura eles são muito tradicionais, e aí você não pode ter ainda água encanada, luz elétrica, então é uma condição de vida bem complicada, né? Mas ainda assim você mantém as tradições de ter esse tipo de construção e respeitar as tradições daquele povo naquele lugar, né? No jogo, a peça branca é que vai marcar esse adobe, é que vai ter essa padronagem. E as cores dos jogadores é que vão ser punidas aí porque está em não conformidade com o processo, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, temos a nossa tradicional live, onde eu vou conseguir mostrar os detalhezinhos, né? Essas peças que se encaixam aqui, formando um cubo, né? As variações que você tem aqui no jogo, as peças do chefe, as peças de cada jogador, e algumas particularidades mais, principalmente a respeito dessas casas de adobe, que são vários tipos, várias tribos diferentes, né? Vários povos indígenas que assentaram-se naquela região ali, que é o sudoeste dos Estados Unidos e o norte do México, né? Fugindo um pouco dessa coisa de incas, mais astecas que nós temos aqui na América Latina, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!